de hoje. Boa noite, Amanda. Dê parabéns para sua mãe. Boa noite, pode deixar. Ana Paula, faz a oração para nós. Eu? Sim. Faço sim. Obrigado. No momento em que nos unimos, elevando os nossos pensamentos, abrindo os nossos corações, recebendo as bênçãos do alto, unindo os nossos mentores e as equipes espirituais do estudo desta noite, agradecendo por mais essa oportunidade, por todo o amparo, por todos os ensinamentos aqui compartilhados, por todas as luzes que se acendem, por todo o véu que cai. Que os nossos corações se iluminem e se fortaleçam no teu amor, Mestre amado. Que os teus ensinamentos possam se fazer presente em nossos dias, em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas atitudes. E agradecemos assim, pedindo as tuas bênçãos, que envolvam a todas as mães, que tocadas pelo teu amor, consigam abdicar do egoísmo em sacrifício aos seus filhos. Anjos amados e queridos, colocados em nossas mãos, para que possamos encaminhar segundo os teus caminhos e o teu ensinamento. E assim te agradecemos e pedimos as tuas bênçãos por mais esse estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Vendo e ouvindo bem todos? Sim. Sim. Nós paramos no versículo 38 do capítulo 10 de Lucas. E Jesus, depois da parábola do bom samaritano, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou ele numa aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Essa certa mulher, de nome Marta, irmã de Maria, ambas são irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. Então ele estava na casa do Lázaro. Lázaro era amigo do Cristo. E Lázaro tem lindas lições no Evangelho segundo o Espiritismo. A lição O Amor é de Lázaro. E o recebeu em sua casa. Bom, não era todo mundo que recebia Jesus, né? Vocês lembram? Jesus era perseguido. Na narração do apóstolo João, nós sabemos que os fariseus queriam pegar Jesus, apedrejar Jesus. Na região onde ele morava, onde ele ficava, eles não tinham tanto poder, era longe da Judéia. Mas aqui ele está caminhando, ele está em direção a Jerusalém para uma das festas. Né? Aí ele está passando na casa dos amigos. Lázaro era um amigo. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então Jesus, mesmo na casa dele, estava ensinando. Jesus não perdia a oportunidade de ensinar. As pessoas queriam ouvi-lo. E ele então ensinava. Falava as parábolas,
Devia falar muita coisa importante para as pessoas mais próximas. Lázaro era muito próximo do Cristo, mas não foi um dos apóstolos. Mas foi um grande discípulo do Cristo. E a palavra do Cristo é a palavra da vida eterna. Quando se fala, vim para que tenham vida, ele trouxe a palavra. E a palavra dele é a palavra que, entendida, comprometidos com ela, nós adquirimos a vida espiritual. Porém, Marta andava ocupada com muito serviço, e chegando, disse, Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Interessante, Marta estava com muito serviço. Imagina, Jesus carregava no mínimo 12 com ele. Imagina como é que estava o quintal daquela casa. Jesus ia caminhando e as pessoas iam atrás, seguindo Jesus. Marta estava desesperada. Jesus e mais 12 na casa. A gente recebe uns parentes, uns 3 ou 4 durante um tempo, a coisa já é feia, você imagina receber 13. Marta estava preocupada em arrumar a casa. Faz sentido, não faz? Para deixar a casa arrumadinha. Interessante. Aí o que acontece? Diz-lhe, pois que me ajude. Então, ela não estava querendo trabalhar sozinha. Ela queria que Maria saísse de perto de Jesus, que estava ouvindo Jesus, e fosse ajudar a arrumar a casa, para receber os outros. Nós não sabemos o tamanho da casa. Você sabe quem que é essa Maria? Vocês lembram de uma passagem que Jesus entra na casa de um fariseu e o fariseu não faz nada com ele, nem dá água para ele, nem nada, nem lava os pés. Ela chega com um vaso de incenso, derrama na cabeça de Jesus, e depois ela beija os pés de Jesus e chora. E as lágrimas dela lavam o pé do Cristo. Essa aqui é a Maria. Estava ouvindo Cristo. Imagina como é que ela estava ouvindo Cristo. Embevecida, né? Ouvindo Cristo falar. Se ela tinha sensibilidade, então, ela estava absorvendo as vibrações, as emanações do Cristo. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, andas ansiosa e afadigada com muitas coisas. Não falou só daquele momento. Andas ansiosa e afadigada com muitas coisas. Cansada. Ela estava se cansando. A pessoa ansiosa, ela vive cansada. Ela cansa de tudo, porque ela não consegue fazer nada, sempre quer esperar o que vem na frente, não faz o que tem agora. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, Marta, melhor você sentar aqui e ouvir, deixa a casa, minha filha. Quanto tempo eu estarei aqui para te ensinar? Quanto tempo você vai poder ficar perto de mim? Por outro lado, Maria está buscando as coisas de Deus e você está buscando as coisas da terra. Você está preocupada com a casa, enquanto aqui tem um banquete de luz. Essa é a ideia geral desse processo. Daí nós vamos ver muitas coisas que nós podemos falar. Principalmente hoje, Dia das Mães, né? Tem um ser preocupado em deixar a casa arrumada, é tal da mãe. A mulher, de uma maneira geral, né? Mas a casa arrumada é mais importante do que a parte espiritual? A casa limpa, um brinco, em termos materiais, representa a limpeza espiritual da casa? Precisamos efetuar essa pergunta.
Quantas vezes o desespero de deixar uma casa arrumada é, na verdade, a desculpa da ansiedade que os obsessores aproveitam tanto para fazer com que as pessoas não participem dos estudos, não vá às igrejas, a desculpa de arrumar a casa porque vai receber pessoas, vai receber gente. Quantas vezes organizar a casa é, na verdade, um desespero para fazer com que os outros também trabalhem num determinado serviço? Eu falo isso porque aconteceu muito comigo quando eu era criança. Minha mãe, que me deu a oportunidade de renascer, muito ansiosa, muito desesperada, pobre. Ela foi criada, e aí é uma coisa importante dizer isso, ela foi criada assim. Nem todo mundo consegue desencarnar vencendo os laços e os comportamentos adquiridos durante a infância. Então ela foi criada desde cedo, assim, começava a arrumar casa, acho que vocês conhecem gente assim, né, famílias assim, começava a arrumar casa cedo, terminava só quase no fim do dia, e todo dia era a mesma coisa, né? Lavava, passava, varria, passava pano, limpava o fogão, lavava a louça, né? E tem uns casos interessantíssimos que o arroz de um dia não era para o outro dia. Eu jogava arroz fora para fazer arroz de novo no outro dia. Uma coisa doida. A comida tinha que ser feita todo dia. Hoje nós já sabemos que não deve ser assim, né? Quantas vezes o arroz que sobrava, que daria para uma janta, daria para outro dia, era jogado para as galinhas. Juntava aquilo que sobrava para fazer lavagem para os porcos. Era assim na roça, nas cidades pequenas, cidades menores. Então, o desespero de arrumar a casa, desde cedo, era uma tortura. E tirava a gente da cama, aí tinha que arrumar a casa, e lavar a louça, e lavar o banheiro, e passar pano na casa, e não podia passar pano uma vez, não, tinha que ser 3 vezes. Aí da cama, se não tivesse bem arrumada, desfazia e tinha que fazer de novo, até ficar bem arrumado. Vai pensar assim, o que que isso, estou dando o meu exemplo, né? Mas independente disso, o que que isso fez de bom para o lado espiritual das pessoas que viveram naquela casa? Esse desespero, na verdade, é uma ansiedade descontrolada e que os obsessores aproveitavam para deixar todo mundo em estado de ansiedade também. Você bota uma pessoa que é líder da casa e bota todo mundo da casa para fazer trabalhos, e trabalhos assim obrigatórios, com tensão, com forçação de, vamos dizer assim, de serviços, deixa todo mundo estressado e não tem tempo para fazer outras coisas. E aí todo dia você arruma uma casa que está mais que limpa, não sei se é necessário arrumar a casa todo dia. A casa está mais que limpa e cadê as outras coisas? Estudar. De vez em quando tinha prova, podia não arrumar. É uma coisa assim. Acontece esse caso. Depois eu acabei passando com outros casos parecidos. Eu descobri, e aí vocês me ajudem, vocês. Eu descobri que a pessoa, quando vai arrumar a casa e fica nervosa, porque ela não gosta do serviço que ela faz, ela tumultua todo mundo pela raiva de fazer o que está fazendo. Me ajuda se eu estou certo, se faz sentido esse raciocínio meu. Só a Maria que falou que faz aqui. Minha Marcia falou baixinho aqui do lado. Ninguém vai me ajudar, não? O Emanuel também aqui. Só tá assim. Aposto que todo mundo falou baixinho ali do lado, não ligou o microfone para falar nada. Eu sei. Isso eu percebi, não só em casa, mas também vendo outras situações. E muitas vezes esse trabalho ele é uma obrigação que a pessoa colocou dentro dela e nunca parou para pensar e fazer um trabalho assim meio que... Pode até usar o Excel hoje em dia. Bota assim, olha, varrer a casa
2 vezes por semana ou 3, tá bom. Lavar janelas, 1 vez por semana. Lavar o fogão, 2 vezes por semana. Tinha que ser todo dia. Como se aquele trabalho, aquela parte fatigada, tivesse que acontecer todo dia para a casa ficar limpa. A pessoa só conseguia dormir com a casa limpa. Mas e a alma? Como é que estava, meu Deus? É isso que Jesus estava falando. Aí ele chega, então, ele diz a base de tudo isso. Marta, andas ansiosa. Aí sim nós vamos buscar as causas. Vamos às causas da ansiedade. Causas da ansiedade. O que é ansiedade? Alguém pode me ajudar aí? Ninguém vai me ajudar, não? Com o futuro e coisas que ainda não aconteceram. É uma delas. O que mais? Pode falar da parte médica, não tem problema. Fala alto, nem eu aqui te ouvi. Consciência culpada é a parte espiritual. Vamos para a parte médica, por enquanto. Medo de resultados. Medo de resultados. Receio de resultados, é verdade. Pode ser. Nós estamos escrevendo um artigo científico sobre ansiedade. E aí, na parte inicial desse artigo, nós temos o conceito científico dos artigos mais modernos sobre ansiedade. Você vê que ciência serve para alguma coisa. Então, eu lembrei agora, vou passar para vocês. Está em inglês, mas eu traduzo, não tem problema. Vocês me ajudem aí, porque tem muita gente boa no inglês aqui. Eu não sou uma delas. Ansiedade é uma desordem de saúde mental associada ao comportamento antecipatório, que foi o que a Amanda falou, né? Ligado à hiperexcitação e gerando problemas como dormir, irritabilidade, fadiga. Nossa Senhora acertou. Tensão muscular, medo, baixa concentração associada ao pensamento acelerado, pelo menos. E associação com intolerância de incerteza, causando alta morbidade e risco de suicídio. Ansiedade generalizada, desordem de ansiedade generalizada, que é isso que foi conceituado acima, é caracterizado pela dificuldade de controle com respeito às atividades e circunstâncias da vida. A causa da ansiedade pode estar associada à combinação de muitos fatores, inclusive genético. Traumas associados com estrutura familiar pobre, exposição à violência durante a infância, vulnerabilidades cognitivas, né? A pessoa não consegue aprender direito, ela fica tensa, nervosa. Preocupação antecipatória, hipervigilância, medo associado com o ambiente, intolerância da incerteza. Incerteza gera intolerância. O espírita não pode cair nisso. O que é isso, Gui? Impairment é Traduz. prejuízo cognitivo. Prejuízo cognitivo de pensamentos derrogatórios em situações imprevisíveis. Endure é suportar. É um prejuízo cognitivo para suportar. Onde os indivíduos não têm controle das situações externas. Então, nós temos, para justificar isso que nós acabamos de falar, 6 artigos científicos. 2021, recente. 2023, conceito de livro 2013,
2023 de novo, 2017, foram 7 artigos que nós pegamos aqui, 2017 e 2022. Ou seja, os conceitos mais recentes sobre ansiedade nós acabamos de falar. Jesus falou há 2000 anos o problema. Então, Jesus falou o mais importante: andas ansiosa e fatigada com muitas coisas. Oécio, nós espíritas ou um cristão pode ter certeza sobre o futuro e sobre as coisas que estão à volta? Pode, mas chama falta de fé. Então, nós podemos associar a ansiedade à falta de fé. Ah, mas a falta de fé em Deus? Pode ser a falta de fé em si mesmo também. A fé é humana e divina. Evangelho segundo o Espiritismo. Olha como a doutrina espírita pode ajudar o indivíduo a melhorar a saúde mental dele. A fé humana, quando a pessoa acredita nela, mas ela tem que botar boa vontade para fazer as coisas. A fé divina, tudo que está acontecendo comigo é o melhor que pode acontecer. Não tem jeito de ser diferente. Ah, mas eu sou responsável pelo meu destino. Uma coisa podia ser pior, Deus é que não deixa. A situação nossa é complexa, nós temos dívidas imensas. Então veja que o conceito moderno de ansiedade, e aí, a nossa pesquisa ali, ela está voltada para situações em que os medicamentos comuns não conseguem melhorar a ansiedade. A pessoa é refratária ao medicamento. Então, a ansiedade está associada a uma coisa do tipo assim: eu não acredito em mim mesmo. Por quê? Porque eu não confio em mim. Gostaria de comentários, se alguém entendeu o que eu falei. Se não, tudo bem. Aliás, pedir comentários para vocês gera ansiedade se eu não tivesse fé, né? Ninguém comenta. Eu não entendi por que falta de confiança. Eu explico. Quer ver? Uma vez eu falei para umas pessoas assim, os alunos: amanhã vocês garantem que vocês podem chegar aqui em casa 9 horas da manhã? Eles garantiram. Claro. Eu sabia que eles não acreditavam no que eles estavam falando, eles nunca chegavam no horário. Eles não confiavam neles mesmos, mas eles falavam que sim, que eles fariam. Um deles, por exemplo, não conseguia chegar no horário nunca. Atrasava as pessoas, deixava os outros ansiosos, marcava carona para dar para as pessoas para ir fazer os plantões, chegava atrasado, deixava todo mundo doido. Nunca conseguia marcar um horário e cumprir um horário. Conseguia. Que hora que é tal compromisso? Tal hora. Não, vou estar lá. Nunca estava. Estou dando um exemplo. Quem de nós aqui pode garantir que vai estar no horário no outro dia, acreditando em si mesmo que vai fazer, mas não aquela crença de que eu vou fazer, mas nunca faz. Mas aquele negócio, eu confio em mim que quando eu marco um compromisso, eu faço. Eu. Precisa ter medo de falar, não. Tem gente assim. A gente é assim, é uma conquista. Eu sou assim. Demorou para ser, mas eu sou assim. Porque eu descobri isso que eu estou falando para vocês há muito tempo atrás. Eu era mais jovem. Eu descobri que eu não confiava em mim mesmo. Um bom tempo atrás. Eu descobri que nem sempre quando eu falava assim, eu vou fazer, na verdade eu não queria. Eu sabia que eu não ia fazer. Descobri isso. Porque eu descobri isso, de jeito nenhum, isso não pode. Vou acabar com a ansiedade. Eu tenho que acreditar em mim. Se eu disser que eu vou fazer, eu vou. Se eu não fizer, eu tenho que acreditar tanto em mim, ter tanta confiança em mim, que eu só não fiz porque coisa mais importante apareceu. É assim que eu sou. Porque uma doença não deixou, porque alguma coisa grave teve que substituir aquele compromisso, senão vai estar lá.
A coisa ficou tão grave, eu chegava 40 minutos antes das aulas. Meia hora, 40 minutos. Uma vez deu um problema que eu tive que passar no hospital para cuidar da pressão antes da aula, eu morava em Palma. Quando chegou faltando 20 minutos para a aula, meu WhatsApp encheu. Professor, vai ter aula hoje? Cheguei faltando 15. Porque eu não quero chegar e deixar ninguém ansioso. Eu tenho que chegar, organizar, quando eu dava aula, né? Organizar com tempo e não começar a preparar quando as pessoas estão lá. Porque senão eu vou deixar as pessoas ansiosas. Eu aprendi isso. Eu costumava, quando era possível, e não tinha algum caso específico, a tentar entregar o resultado de prova o mais rápido possível. Algumas vezes, no outro dia, a pessoa já tinha o resultado da prova, para que aquela demora da entrega do resultado não gerasse ansiedade nas pessoas. Esse tipo de situação fui aprendendo com o tempo, então estou aqui colocando para vocês. Aí eu fui, evidentemente, observando isso em mim, o que a gente faz? Começa a observar isso nos outros. Aí você vê que a ansiedade, a pessoa quer fazer 10 coisas, ela diz que vai fazer, ela sabe que ela não consegue fazer nenhuma. Aí no momento que ela assume compromisso, ela já está ansiosa, porque ela sabe que ela não vai fazer. Ela não vai fazer. Ela não vai fazer porque ela tem preguiça. Porque ela não é disciplinada. Porque não tem nenhuma coisa impedindo que ela acorde cedo para fazer o que tem que fazer, mas ela não faz isso. Então, a pessoa fica ansiosa, desesperada. Ela causa ansiedade nela mesma. O somatório dos fatores da falta de confiança em si mesmo gera esses fatores. Fique à vontade, dona Maria Zé. Thales, isso daí vem da infância, viu? Às vezes a criança não teve uma infância boa, uma infância que pudesse mostrar o certo para ela. O que é uma responsabilidade? Isso é falta de responsabilidade, não é não? Já tem razão. Muito vem da infância. É fato. Como a gente falou logo no começo do estudo, algumas pessoas não conseguem, durante a vida, essa vida, superar os maus hábitos da infância. Outras vezes, elas não seguem os bons hábitos ensinados. No entanto, a partir do momento que você já sabe que está errado, tem que tomar atitude. Então, a causa da ansiedade, entre outros fatores, tirando a parte do medo, estou falando da parte da confiança nesse momento. Vocês viram que são várias causas, né? Essa questão da confiança é essa. Só que eu também tenho que ter sabedoria para entender que não é todo dia que eu estou bem. Não é todo dia que eu tenho condições de fazer as coisas que eu deveria fazer. E aí, eu tenho tanta confiança em mim que se eu pudesse, eu faria, eu estou tranquilo. Aí eu não vou gerar ansiedade. Ansiedade quanto ao futuro. Aí não dá, né? Porque não dá, a gente não consegue prever o futuro, não. Nós podemos tentar. Então, por exemplo, quando eu faço planejamento de vida, eu boto 3, 4 caminhos. No começo desse ano, nós tínhamos 3 lugares ou 4 diferentes para ir. Nós fomos para o menos provável. No momento que o caminho mostrou qual era, fomos. Sem desespero, sem ansiedade, fazendo aquilo que Deus nos mandou. Aí, uma vez, quando eu fui para o Japão, né? Estava preocupado, falei, será que era para eu ter vindo mesmo? Eu contei isso para vocês. Eu estava no ônibus, lá num coletivo, quando veio aquele déjà vu do que estava acontecendo aqui. Opa, era para ter vindo. A partir disso, toda vez que a gente toma decisões difíceis, algumas vezes complicadas, vem algum déjà vu, alguma certeza de que aquilo já era para ter acontecido. Porque Deus sabe do nosso futuro. Eu falei no estudo de quinta, repito agora, para nós há incertezas, para Deus é matemático o futuro. É claro, o que vai acontecer daqui 15, 20 anos, os espíritos superiores já sabem. Porque o nosso comportamento para eles é matemático, para nós é duvidoso, porque nós não temos entendimento para isso. Mas eles já sabem. No nosso caso, nós temos que
fazer aquilo que for necessário e aceitar a vontade de Deus. A ansiedade já diminui. Então, a ansiedade tem a ver com confiança em si mesmo, que aí é um trabalho íntimo muito forte de você saber quem você é. Posso ou não fazer? Assumir ou não uma responsabilidade? Vou executá-la ou não? Uma vez eu estava numa situação que eu não estava conseguindo fazer as coisas direito, depois que a saúde piorou, eu estava querendo escrever um textozinho explicando, olha, quando eu marcar com você tal coisa, não necessariamente eu vou conseguir, porque eu tenho esses problemas que são imprevisíveis. Mas eu comecei a avisar verbalmente, falei, nem sempre eu consigo estar nas reuniões, nem sempre eu vou conseguir fazer tal coisa, porque eu não posso. Quando eu podia, eu fazia. Depois de um certo tempo, não deu mais. Eu não fico ansioso por causa disso, porque não tem jeito. Eu desfaço quando não tem jeito. Não é porque eu não fiz ou porque eu não fiz por preguiça ou por optei por outras coisas que fossem benéficas para mim. Não foi isso. Então eu aprendi isso. Por que eu tive que aprender isso? Você vai falar assim, nossa, que bonitinho, né? Olha só que espírito evoluído. Não, não. É porque eu vegetariano, atleta de alto nível, eu chegava a fazer de 6 a 8 horas de exercício por dia, 19 anos de idade, pressão 20/13. O médico falou assim, ou é comportamental ou é genética, porque não tem lógica isso. Eu falei assim, deve ser, os dois. Né? Aí eu corria para fazer as coisas, parei, não posso mais. Se eu fizer isso, eu vou morrer. A pressão dessa, tem pressão alta até hoje. Mas eu não posso tomar mais essas atitudes sem pensar, sem analisar, porque senão minha saúde vai piorar. Eu tinha 19 anos de idade. Foi quando eu comecei a pensar sobre as questões da ansiedade, porque eu percebi que a minha pressão aumentava por ansiedade. Aí você vê o quanto de orgulho e prepotência está por trás desse comportamento do passado. Do presente também, mas o passado trouxe esse problema genético, comportamental. Medo do ambiente. Sim, se eu vivo num ambiente de violência, tem sempre medo. Aí eu tenho que usar a inteligência para sair e acreditar em Deus que está acontecendo melhor para mim. Acreditar que Deus faz o que é melhor para mim, eu fazendo da minha parte, não tem jeito de ter ansiedade, a não ser ansiedade normal, porque a ansiedade é um comportamento normal diante de alguns fatores, como esperar o resultado de um concurso importante, resultado de uma prova importante, mas é a ansiedade que não deixa o indivíduo em desespero, que não deixa o indivíduo num estado que ele não consegue fazer mais nada. E aí, normalmente, o ansioso ele não consegue ficar sozinho, ele tenta atacar todo mundo que está em volta dele ansioso também. Por exemplo, obrigando a fazer os trabalhos de casa. E a ansiedade gera fadiga. Uma fadiga daquilo que não fez. A pessoa ansiosa perceber, ela falou, conversou, reclamou, disse que faria, que ia acontecer, no fim ela não fez nem o que ela queria fazer, e nem o que ela deveria fazer, e nem o que ela nem queria fazer, ou seja, ela não faz nada. Chega no final, você espreme assim, ó, só sai reclamação e conversa. Vou parar um pouquinho para a gente meditar sobre isso que eu falei, e vocês tirarem as dúvidas necessárias, porque é uma questão associada ao comportamento humano. Nosso. Então, já que ninguém falou, o Cristo falou só uma, mas só uma só é necessária. Maria ouvia a sua palavra de Jesus. Mas só uma coisa é necessária, a minha palavra. Maria escolheu a boa parte, ou seja, a boa palavra, a palavra, a qual não lhe será tirada. Então, a fé em Deus vai existir, mas eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Quanto que eu tenho fé em Deus? O quanto que a minha fé em Deus e em Jesus é suficiente para transformar a minha vida? Meu comportamento? Mudar meus hábitos? Em tudo.
O bom cristão, ele não pode ser ruim em nada. Ah, não, mas ele tirou nota baixa. Não, aí não necessariamente é isso. Porque senão a gente fala que daqui a pouco tem gente morrendo de ansiedade, né? Porque foi mal na prova. Não é isso. Mas pode ser também. A questão é íntima. Se eu sou um bom cristão, eu cumpro as minhas obrigações, porque Deus me colocou na terra e me deu oportunidade de estudo para eu fazer direito. Ou Deus falou assim, não, filho, vai e faz mais ou menos. Leva nas coxas que vale. Imagina Deus, ou Jesus, ou os bons espíritos falando isso. Não, faz assim, ó. Não faz direito, não. Faz nas coxas que você consegue. Que bom espírito vai falar uma coisa dessa? Como é que foi a nossa promessa quando a gente encarnou? Foi fazer mais ou menos ou fazer direito? Então, tudo que nós fizermos mal feito, teremos que retornar para fazer de novo. Eu fico ouvindo as pessoas falarem, né? Ah, se eu voltasse, eu não faria nada do que eu fiz. Eu faria. Melhor. Eu tenho que fazer, porque a reencarnação é recapitulação daquilo que nós não fizemos direito. Está escrito no livro dos Espíritos. Vai reencarnar até a perfeição, até fazer tudo perfeito. Nós vamos reencarnar recapitulando sempre. Aquilo que eu fiz bem feito dentro da minha condição, aí tudo bem, eu não faço mais. Aí eu vou para o outro passo, senão eu vou ter que reencarnar recapitulando. Refazendo. A questão íntima tem que olhar para dentro e falar o que eu estou fazendo. Aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a enxergar os nossos traumas, as nossas dores, as nossas dificuldades, e começa a entender a gente melhor, a entender os outros melhor. Eu não consigo chegar na hora em nada que eu faço. Sou uma pessoa extremamente ansiosa. Porque eu tenho certeza que você queria chegar na hora. É o justo. Faz parte do processo. Senão você está vivendo em ansiedade. Eu fiz uma previsão um tempo atrás, falei assim, tal situação vai acontecer de tal maneira que vai chegar um dia que tal coisa vai acontecer atrasado. Tem testemunho. Se para mim, que sou um espírito tão inferior, sabia que aquilo era matemático, ou seja, vai acontecer, os espíritos já sabiam há muito tempo. Por quê? Porque a pessoa não consegue se manter ligada aos compromissos, não porque seja responsável, mas porque a ansiedade não deixa. E você acha que a pessoa ansiosa está sozinha? Os espíritos ansiosos tudo do lado e tentando atrapalhar. Aqui, ó, eu acho engraçado. Eu já vi gente marcando horário assim. Ó, eu saio do tal lugar 9 horas, 9h10 eu estou na sua casa. Gente, demora meia hora para chegar em casa. Como que a pessoa está 9h10 lá? E outra, 9 horas, você está saindo. Tem o carro, tem ônibus. Você vai pegar mais isso, mais aquilo. Vai chegar 10h30. Não tem o que fazer. Porque a ansiedade, ela é tão desesperadora e burra que a pessoa quer mudar até o tempo. Ela quer contrair o tempo e estender o espaço, ou seja, relatividade de Einstein. É gerar um túnel do tempo. Então, a ansiedade está associada aos afazeres sem significado. Eu tenho um compromisso. Eu tenho que falar de aula, né? Que é a minha experiência que eu tenho. Que eu já vi situação assim, desesperada. A pessoa tem que estudar. Ela arruma tudo quanto é desculpa para não estudar. É desculpa, assim, é mal-estar, dor de cabeça. Aí, quando vai estudar, arruma subterfúgio para fazer umas coisas e não estuda. É porque não quer, ué. E eu já passei uns apertos com isso em reunião de pais, né? Aconteceu, eu me lembro muito bem de uma senhora, falou assim, nossa, minha filha estuda demais e ela não passa. O que é? Dos dois, ou ela não está estudando, ela é burra. Aí a mãe, que isso? Ela está o dia inteiro no quarto. Falei, a senhora tem certeza que ela sabe o que ela faz lá? Porque ninguém entra no pensamento de ninguém. Chama sua filha para conversar. Aí já vem o coordenador do lado, sorrindo sem graça, tirando a mãe de perto de mim, né?
que esse grau de sinceridade ele é meio doloroso, meio complicado. E eu já falei isso para o próprio aluno. Eu estudo muito, por que eu não passo? Você é burro ou você não estuda direito? Ah, que absurdo. Uma vez um rapaz chegou para mim, lá em Goiânia, eu dava aula no Objetivo, no cursinho. Ele e uma outra menina disputavam os primeiros lugares nos simulados. Ele falou, você acha que eu passo no vestibular? Eu falei, acho que não. Que isso, professor? Eu perguntei para todos e você é o único que falou que você acha que eu não passo. Eu falei, claro, você está tentando jogar a responsabilidade para cima dos outros, enquanto que ela é sua, você é muito ansioso. Você sabe que aqui no colégio, basta você decorar determinadas perguntas, determinados professores que contam na sala o que vai cair, você só presta atenção, você vai lá e tira a nota, mas você não está estudando? Ele olhou para mim com o bicho ficou com raiva. Depois foi meu aluno da medicina lá na UFG. 3 anos depois. Falou para mim assim, bem que o senhor disse, professor, eu fui aprender a estudar muito tempo depois. Mas a moça, que não ia prestar para medicina, ia prestar para matemática, que quase mataram ela, passou em segundo geral, na UFG, na época. Ela não me perguntou isso, mas eu sabia que ela ia passar bem. Por quê? Porque ela não preocupava com as notas, ela sabia onde ela estava se metendo, ela sabia. E os professores contavam que ia cair, ela pegava e fazia o simulado com aquilo, mas estudava paralelamente. As notas que ele tirava, porque ele prestava atenção, era esperto, pegava aquilo que os professores falavam, tirava a nota e achava que aquilo era suficiente, estava enganando a si mesmo. Só estou dando um exemplo. Eu não tenho obrigação de estar em primeiro, em segundo e terceiro entre os melhores. Eu tenho obrigação de fazer o meu melhor. Isso é outra coisa associada à sabedoria e maturidade. Fazendo o meu melhor, eu não fico ansioso. Tá lá uma prova maravilhosa. Todo mundo tirou a nota baixa, 6, eu tirei 4. Mas eu fiz o meu melhor, foi o que eu estudei, foi o que deu, estou feliz, estou tranquilo. Eu fiz o que eu pude, ué. Naquela semana eu tive que lavar louça, eu tive que arrumar a casa, eu tive que sair, eu tive que fazer uma coisa que estourou um cano, alguma coisa aconteceu. Ou nem isso, foi o que eu pude fazer, ué. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Para vocês terem uma ideia disso, também vou contar um caso meu. Quando eu fiz meu mestrado, eu passei... Não leve a mal, não é nenhuma... Não estou contando vantagem nenhuma, mas eu passei em primeiro lugar no mestrado na UFG, tinha mais de 110 candidatos, aqui foi um rebu danado. E eu fiquei preocupado, porque eu achei que eu não ia nem passar. Aí eu fui atrás, porque eu sou espírita, eu estudo comportamento humano, meu mesmo. Eu fui ver o que tinha acontecido. O que eu fiz foi o seguinte, eram 360 páginas e tinham 3 meses. Eu peguei 360 e dividi por 90 dias, deixando 2 dias de resto da prova, e falei, eu tenho que estudar tantas páginas por dia. Aí você faz a conta aí, eu divido 360 por 90, vai dar quanto? 4 páginas por dia. Eu vou estudar 4 páginas por dia. Bem estudado. 4 páginas por dia não é possível. Só que eu estudava 10, 11. Deu tempo de rever. Entendeu? Deu tempo de rever. Eu estudava, consegui rever, fiz a prova, tudo beleza. Depois eu saí perguntando para as pessoas. Falei assim, você estudou para aquela prova? Claro que não. Por que não? Ué, 360 páginas? Está louco? Quando é que nós vamos conseguir fazer isso? Ouvi aquela opinião, a pessoa tinha sido aprovada, fui para outra. E aí, você estudou? Não, você está doido? Estudei não, peguei um resumo de um colega lá. Mas não é possível. Só eu, dos que foram aprovados, tinha estudado as 360 páginas. Isso é genialidade? Não, eu cumpri a minha obrigação e eu sabia que ia fazer aquilo direito. Entendeu? Estou falando de estudo. Aí você vai falar assim, quem é que fez a continha? 4 páginas por dia era muita coisa? Não, mas a pessoa ansiosa não consegue estudar 4 páginas por dia, porque ela já começa a pegar lá, ela pega para estudar, ela começa a ver assim, nossa, será que eu vou passar? E quando sai o resultado?
Nossa, será que eu tenho que passar? Nossa, o que eles vão falar se eu não passar? Aí é problema dela. Ninguém pode ajudar muito, não. É questão íntima. Depois repetiu. Fazer um outro mestrado na Estadual de Goiás, em Química. É um livro inteiro. Era 1000 e poucas páginas. Esse aí foi mais difícil. Também tinha 3 meses. Dividindo, 30 páginas por dia. Mas o livro era menorzinho. Estudei o livro inteirinho. Prova valia 10, tirei 7. Segundo lugar, tirou 2. De novo, eu fui fazer a mesma coisa. Passei lá e falei: você estudou? Não. Estudou? Estudar um livro inteiro? Nunca. O que você fez? Peguei as provas passadas e fui fazer exercício. Beleza. Se acontecesse de cair a mesma coisa da prova passada, ele iria bem. Aí eu estou contando esse caso porque eu fui um indivíduo que tive que aprender isso muito cedo por causa de uma pressão insuportável, uma pressão sanguínea insuportável. Então, se eu não me tornasse disciplinado e organizado, eu não iria conseguir fazer as coisas que eu precisava fazer. E a responsabilidade espírita me cobrava isso. Deus me deu a oportunidade de estudar. Tem gente que não pode estudar. Quantas pessoas eu conheci, um deles era garçom, precisava trabalhar desde cedo. Ele fazia o curso de biologia e era garçom nos finais de semana para poder sobreviver, senão eu não conseguia estudar. Eu não precisei disso. Tive as minhas dificuldades, mas consegui as bolsas. Então, como é que eu não vou valorizar uma coisa dessa? Só que se eu vou valorizar como? Fazendo o que os espíritos me pediram. Então, de tanto ler os livros do André Luiz e dos espíritos contando que quando a gente reencarna, a gente precisa tomar as atitudes. Nós precisamos melhorar sempre. Aí a ansiedade vai desaparecendo. Eu era extremamente ansioso. Hoje ainda sou. Por quê? Estou na luta, meu filho. Quanto você é ansioso? Razoável. De vez em quando mais, de vez em quando menos, de vez em quando fico bravo comigo mesmo, porque eu não fiz umas coisas no passado que deveria ter feito. Mas aceitando, para Deus vai mandar o melhor. Mandou o melhor, a gente vai fazer. Estou fazendo planejamento para o ano que vem. Tem uns 3 ou 4. Você está louco se eu fizer um só e botar todas as minhas fichas numa coisa na qual eu não consigo prever? Que não depende de mim? Eu estou esperando uma mudança de curso, já tem meses, já estou 1 ano afastado de aula, porque as pessoas não tomam as decisões. Não depende de mim. Se eu for ficar ansioso por causa disso, o que eu vou fazer? Não depende de mim, né? Aí eu poderia estar em estado de desespero, sem condições até de estar conversando aqui. Por quê? Porque não depende de mim. Aí eu vou ser uma pessoa bobada. Ou seja, eu vou ficar bravo, tenso com coisas que não dependem de mim. Mas o que depende de mim, se eu não fizer, é outra coisa. É outra história. Então, a ansiedade tem a ver com a confiança que você tem em si mesmo, depois que você trabalhou dentro de você, para saber quem você é. Então, é muito mais legal e melhor para você não ser ansioso quando alguém fala assim: vamos fazer tal coisa? Fala assim: eu não tenho condições. Eu admiro isso. Não posso fazer. Por quê? Porque não dá. Eu assumi uns compromissos no começo desse ano, mas avisei. Falei: olha, eu estou assumindo compromisso, mas eu tenho por trás de mim um processo de saúde complicado. Pode ser que eu não consiga fazer nada. Pode ser que eu consiga fazer uma parte. Você aceita isso? Eu aceito. Então tá. Me surpreendeu. Eu realmente não consegui fazer quase nada. Não tinha condições de fazer. Não teve problema. Para mim estava ótimo. Eu avisei antes, eu sabia desse problema. Tive que avisar. Mas eu vou ficar ansioso? Que entristece, entristece. Mas eu não posso gerar ansiedade por causa disso. Eu já sei da minha situação. E se eu tivesse energia, teria feito mais do que aquilo que estava planejado. Eu me conheço, eu quero fazer direito. Por quê? Porque eu não quero perder minha encarnação e quero chegar num lugar melhor do que eu saí. Eu não quero voltar para o lugar que eu estava, no sentido de desencarnar, igual eu desencarnei na minha última vida. Eu quero desencarnar melhor. Para isso eu preciso ter responsabilidade. E eu preciso ter responsabilidade séria, coerente, consciente. O que eu sou, o que eu vou fazer e como que eu vou fazer.
Isso não é só para estudante, é em tudo na vida. Tudo que você vai fazer, tem que fazer bem feito. Mas aí é uma questão de você olhar para dentro de você mesmo, enxergar dentro de você e saber quem você é. Agora, se a minha imaginação ultrapassa a realidade, é outro problema associado à ansiedade. Eu quero ser melhor do que eu sou. Eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero tirar nota para as pessoas olharem para mim e falar, nossa, como você é inteligente. Aí é outra história. Eu quero fazer meu trabalho, mas quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Não é uma questão íntima. Eu quero fazer meu trabalho, se ninguém viu o que eu estou fazendo bem feito, não me serve. Eu quero que os outros vejam. Aí é outra história. Aí é a prepotência, a vaidade gerando ansiedade. Tem gente que não consegue fazer o trabalho em paz. Os outros precisam ver. Ela só consegue fazer o trabalho se tiver alguém observando. É quase como se a professora tivesse que ir lá no caderninho botar uma estrelinha e escrever parabéns, 5 estrelas, parabéns. E aí é uma outra situação. Aí é a vaidade caracterizando a ansiedade. A pessoa não consegue fazer como uma responsabilidade espiritual que ela tem. Ela quer fazer para que os outros aplaudam. E aí é um desespero muito grande. A pessoa não quer, muitas vezes, fazer um concurso porque ela tem medo de não estar em primeiro, o que os outros vão falar. A questão aí já não é uma responsabilidade íntima, é uma questão de vaidade. E aí não está escrito em lugar nenhum aqui que nós lemos, mas a vaidade gera ansiedade. Aí eu tenho que analisar dentro de mim o quanto que a vaidade está me dominando, o quanto que a vaidade está direcionando a minha vida. Será que eu consigo fazer tudo em paz? Quando a pessoa fala assim, nossa, você não passou não? Não. Por quê? Eu estudei e não consegui. Eu não sei o que foi, mas a próxima vez eu vou fazer melhor. Concurso é uma coisa complexa. Eu aprendi, há tanto tempo de aula em cursinho, em escola particular, no desespero, para o pessoal passar nos cursos, principalmente os cursos mais difíceis, e os espíritos me mostraram coisas que eu nem imaginava. Eles mostraram assim, olha, a pessoa que precisa entrar num determinado curso e não fez o trabalho dela direito, mas tem muita gente envolvida no processo reencarnatório dela, a gente ajuda na hora da prova. E aquele indivíduo que quer prestar para medicina, mas não pode ser médico, a gente deixa os obsessores atrapalhar na hora da prova. Não consegue fazer, gera uma ansiedade louca. Deixa o obsessor lá perto, o cara não consegue ler nem o que está escrito na prova, tá a ansiedade dele. Porque não é para entrar, ué. Se ele entrar, vai atrapalhar tudo. Já tem uma pessoa que não estudou direito, não fez o que devia. Vai entrar porque teve a ajuda dos bons espíritos, mais do que a própria inteligência. Depois a pessoa sai arrotando inteligência para os outros, né? Não sabe como é que está o desespero dos desencarnados que atestaram a nossa reencarnação, tentando nos ajudar, porque nós não fizemos nada direito. Os caminhos são mostrados sempre, eu tenho que ter coragem de optar. Se me falta coragem de tomar decisões, eu também vou ter ansiedade. Porque eu queria ter feito aquilo, mas não fiz. Ah, o que vai ser? Eu fico esperando milagres acontecerem, enquanto que o destino está nas minhas mãos. Quando é que Deus tirou o destino nosso das nossas próprias mãos? Então, essa história de Marta e Maria é muito famosa, muito conhecida. E vai falar, Maria ficou com a boa parte. Qual que é a boa parte? A responsabilidade espiritual, o desejo de fazer o bem. Na verdade, resumindo, a palavra de Jesus é a vida eterna. Nós vamos encontrar isso nas cartas de Paulo, Tiago, falando sobre isso. A palavra de Deus é a vida. Claramente está sendo colocado. Que vida? A vida espiritual, a vida eterna. E aí a questão muito simples mesmo. Parar, meditar e tentar resolver a vida. Faz sentido a gente não ser, a gente ser ansioso, sendo que nós somos cristãos, acreditamos em Deus e conhecemos a doutrina espírita que nos ensina tudo sobre o mundo espiritual e o que nos espera na frente. E a coisa é bem simples. Felicidade para quem fez o certo e tristeza para quem não fez, e não tenha dúvida em relação a isso. Tirando isso, aí é porque a pessoa quer realmente viver os seus estados inferiores. É questão de opção. Livre-arbítrio que Deus respeita. O mais é que ela vai fazer. Vai falar assim, se tem uma coisa que eu posso falar, e os bons espíritos me falaram isso,
uma vez. Você nunca deixou de trabalhar, porque a gente fica com as dúvidas, né? O que eu fiz errado? Não, você nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de se esforçar. E aí eu vejo que eu fiz muita bobagem, fiz muita coisa errada, mas o fato de nunca ter deixado de trabalhar e tentar fazer o que é certo, deu condições de eu poder ter tranquilidade para resolver os problemas. Não é porque eu fiz certo, é só pela boa vontade. Aí a gente vai ler no Evangelho segundo o Espiritismo. Falta boa vontade, sempre rara. Boa vontade. Aí nós não vamos ter ansiedade, não faz sentido. Um espírita dizer que tem ansiedade é porque ele não está entendendo a doutrina espírita. Um cristão falar que é ansioso é porque ele não sabe o que Cristo quer. Alguém que acredita em Deus falar que é ansioso é porque não está confiando nem em Deus nem em si mesmo. Se confia em Deus, não confia em si. Ou não confia nos dois. Né? Eu acho que não confiar em Deus, pelo tanto que a gente fala de Deus, pelo tanto que a gente estudou Deus, é uma coisa meio complexa. Mas eu confio nisso tudo. Não, você está dizendo que confia. O interior não está mesmo falando a mesma coisa, não. Então, existe hipocrisia. Há uma divergência entre o que está no seu interior que você faz, por reflexos condicionados dessa ou de outra vida, com aquilo que você está executando. É o que Jesus falava, hipócritas, raça de víboras. É muito simples, dói, mas é preciso botar dentro de nós e reorganizarmos o nosso futuro. Isso é simples. Maria ficou com a boa parte. Maria ficou com a palavra de Jesus. Maria ficou com a fé. Maria ficou com a sensibilidade do bem. Essa é Maria. Então vamos seguir Maria. Não é que nós não precisamos arrumar as casas, mas precisa ser de uma maneira que interfira na paz dos outros. Pois eu já vi uma mãe gritar o nome do filho várias vezes enquanto o filho estava estudando. Quando o filho chegava, a pessoa não sabia nem o que queria dizer. Ela queria só tirar a pessoa da tranquilidade dela. Ouvindo os obsessores, atrapalhar a família. Coisas de desespero. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Em várias famílias diferentes. Quantas vezes a gente vê o desespero das pessoas ansiosas em trazer os outros para o seu ambiente de ansiedade, com tensão, com nervosismo, buscando explicações justificativas dos outros, por que não seria daquele jeito? Utilizando de, vou dizer assim, maltrapilhos, conselhos e pensamentos para poder desconcentrar alguém que está em paz. Mas é assim que funciona. Por enquanto na Terra. Nós é que somos a Terra, então nós temos que fazer diferente. Cabe a nós buscar o Cristo, buscar o conhecimento que Jesus nos trouxe e aplicar dentro de nós mesmos sempre. Maria Tereza pediu para fazer a oração final. Algum comentário?
Graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Tchau. Boa noite. Boa Um noite. abraço. Então, Deus, Boa feliz noite dia para das Mães, para todos. todas as mães. Parabéns para as mamães.